E é legal a gente estar falando até desse episódio do Ronaldo, porque eu acho que traz um pouco pra situação... Isso, ex-presidente do Brasil. Porque é o que eu te falo, senhor Mano, não podemos depender de um jogador só. Toda vez que a gente dependeu só do Neymar, o negócio não andou. O Neymar é muito importante, mas não podemos depender só de um jogador, né? Não se faz o time campeão com um jogador só, pô. O que você acha dessa situação agora, Emerson? Não tem... Quem que é o Emerson de hoje lá pra segurar? É o Casimiro? Casimiro. Pra trocar essa ideia com a galera? Como é que você enxerga isso daí? De longe, já tendo estado lá do outro lado, numa situação não tão parecida, mas que vale a pena a lembrança. Esse paralelo, né? É que nós sempre tivemos acostumados a ter um capitão, né? Eu acho que um dos erros, tá? Eu gosto muito do Tite, gosto muito do trabalho dele, é um cara que eu respeito demais, mas eu acho que um dos erros do Tite, e aí eu falo até da Copa passada, foi não ter falado que ele tinha um capitão. Nós sempre estivemos acostumados, né, com essa coisa. Quem é o capitão da seleção brasileira? Aí ficava rodando, né? Uma vez era o Thiago Silva, o outro era o Neymar, o outro... Então as pessoas, parece que a equipe perdeu essa referência. Quem é o capitão do time? Isso é importante para a seleção brasileira, né? Nós sempre tivemos essa cultura. Todas as Copas a gente já sabia, né? O capitão, pô, é o Dunga, né? O capitão lá em 2002 era o Emerson, mas não estava o Emerson, era o Cafu, todo mundo já sabia disso. E na seleção brasileira, a gente não estava sabendo. Então, foge, quando não tem essa figura, o próprio jogador, ele fica se perguntando, mas, cara, se eu precisar de algo aqui, não quero ir lá falar diretamente com o treinador, se estiver acontecendo, quem é o nosso capitão? Dentro do grupo, a gente pode imaginar. O Thiago Silva tem uma certa liderança? Tem, mas dentro do grupo. Eu acho que externamente ele é um cara mais calado, né? É um cara que não passa essa situação. O Casemiro também, espetacular. Olha o que está jogando o Casemiro, cara. Assim, eu vejo assim, a minha filha de 8 anos perguntou esses dias para mim: pai, quem é que está jogando na tua posição? Eu falei: olha, o Brasil está bem servido, porque realmente o que está jogando esse cara é brincadeira. Mas também é um outro cara que a gente não vê ele externamente sendo aquele capitão e vindo falar a público e tal. Ele agora, dentro do grupo, a gente sabe que ele tem uma liderança. Então, eu acho que nesse aspecto nós não temos aquele capitão tradicional que nós tínhamos em Copas passadas, tá? Aquele cara que todo mundo já sabia, né? E que já chamava: ô, meu capitão, é esse, aquele, né? E eu sempre cito o Dunga assim como essa figura, porque foi em 98 que eu comecei a minha trajetória na seleção. E eu acho que isso foi um pouco até por culpa do Tite, por não ter escolhido alguém e ter dado até em muitos momentos a faixa de capitão para o Neymar, sendo que ele não exerce essa função. Ele tem uma liderança técnica, mas não uma liderança sobre os jogadores. Então, eu acho que isso ficou um pouco dessa forma. Quando ele falou capitão da seleção brasileira, e a gente vê que hoje a seleção está mais madura, eu sinto assim, quando eu olho a seleção jogando dentro de campo, eu vejo que está todo mundo mais maduro, assim, está jogando com convicção, eles estão sabendo que dá para ganhar realmente a Copa do Mundo, a seleção está muito equilibrada. Então eu acho que a liderança ela está passando um pouco assim por 2, 3 jogadores ali. Nós não temos uma figura como a gente tinha no passado. Concorda, senhor Mano? Não, eu acho que o Casemiro, se eu fosse o treinador, o meu capitão era o Casemiro, entendeu? Eu concordo com o Emerson quando ele fala dessa maneira quieta, low profile, né, do Thiago Silva. Eu acho que o Casemiro não aparece mais, porque hoje em dia você escolhe os jogadores para dar entrevista, etc e tal. Se fosse como no passado, eu acho que ele apareceria mais. Pra mim, eu vi inclusive um vídeo, eu não sei se você viu, Emerson, de o Casemiro conversando com o Vinícius Júnior, falando com ele, até porque jogaram muito tempo no Real Madrid, né? Explicando, acho que estava dando um toque, passando confiança. Isso eu vejo no Casemiro, eu não vejo no Thiago Silva. Não vejo no Thiago Silva, mas eu vejo no Casemiro. Eu acho que o nosso capitão hoje, fosse eu o treinador da seleção brasileira, e eu olhando aqui à distância, pra mim seria o Casemiro. Eu vejo nele essa qualidade, entendeu?